continuidade aos estudos, André, no caso, né, ele diz assim, ó, terminada a confissão longa do caso de do caso de Raul, né, que ele estava nos contando e tudo mais, terminada a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lavarem o rosto, de remorso, né, de dor daquela situação. Comovidíssimo, André Luiz ali, né, chorando daquela cena, daquela situação, né, da trama ali, né, comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar, não sabia o que falava para Raul naquele momento, né. Aquele drama oculto daria a impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade. Quando eu lembro dessas questões, eu lembro da minha avó, né? Que você pode debulhar em pranto, qualquer coisa ali, mas minha avó, cuidando de 8 filhos sozinha e tudo mais, é um coração de rocha, não mantém firme, né? Por quê? Porque a vida mostrou, né? Ensinou para ela, né? Então, eu vejo o Alexandre aqui nessa mesma questão, né? Então, manteve firme, entendia a situação e a questão toda ali, né? Aí o Alexandre, ele chama a atenção para Raul ver outro foco. Na lição anterior que a gente fez, na minha lição que eu fiz da última vez, no capítulo 2 da Epífise, fala sobre mudança de padrão vibratório, de foco, de vida, de existência realmente. E Alexandre trata dessa forma o auxílio às pessoas, e é isso que a gente tem que fazer também, quando a gente precisa passar e orientar alguém. Ele tira Raul da consciência, daquela ideia, daquele turbilhão de pensamento, daquela situação que ele tinha se colocado, e faz ele olhar outro ponto. Ele fala assim para Raul: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Todo mundo vai ter eternidade aí para frente, né? Pense na renovação de sua oportunidade, medite na grandeza de Deus, transforme o remorso em propósito de regeneração. É isso que Emmanuel faz nas nossas mensagens, né? Ele fala pra gente, ó, foco no bem, não fica martirizando nas tuas falhas anteriores. De hoje em diante, ó, perdoa, serve, confia, né? Em verdade, seus males agora não podem desaparecer milagrosamente, né? Afinal, todos nós faremos colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos pela mesma situação. Você não veio aqui limpinho, mas eu já estava aí, alguém me tratou também, né? Ele colocou, fez ele fez uma empatia ali com a situação ali do Raul, né? Se colocou no lugar de Raul, né? Bom, em seguida ele começou a falar de toda a questão que ele não sabia, né? Se Alexandre e André não sabiam de toda aquela história que ele contou ali naquela hora, ele também não sabia da situação da esposa, dos filhos, de Etelvina, enfim. E Alexandre passou a história toda ali, da oração e tudo mais, né? Enfim, e que eles iam se encontrar em sono físico. Não sou digno, ele falava, né? Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. Aí Alexandre fala, não, ó, não vai falar nada disso daí, enfim, nós vamos se preparar e nós vamos ter esse encontro, precisa ter esse encontro para auxiliar a ambos, né? Enfim, aí eles saem, se retiram,
E aí Alexandre fala para André Luiz assim, ó: o pequeno drama em observação, você pode calcular a complexibilidade das nossas tarefas nos serviços intercessórios, né? Os nossos companheiros encarnados pedem-nos por vezes coisas que eles estão muito distantes de saber a verdade. E estão muito distantes e muito longe de entenderem isso, né? Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, né? De perseguição, quando na verdade ele é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira é o Migdal, para os filhos é o pai maravilhoso, mas na verdade ele é um criminoso e suicida, né? Na verdade, ali na real, né? Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzia ao serviço, a semelhante serviço. André Luiz parou e falou assim: mas e a Esther, ela vai estar preparada para quando a gente contar tudo isso aí para ela, né? Aí Alexandre fala para ele que somente são dignos de verdade plena os que se encontrem plenamente libertos das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas não alcançou o domínio próprio. Vocês acreditam que ele fala assim, que a Esther possui emoção? Que a Esther não possui emoção. São as emoções que possuem a Esther. Vocês acreditam que ela é assim? A gente não, né? A gente domina todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós temos essa capacidade, né? Então, temos que domar as paixões, né? Bom, em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Esther, ela está preparada para a consolação. Ela está esperando o consolo e não a verdade. Porque a verdade ali é destruir toda a situação e não ia ajudar em nada. Não é verdade? As afirmativas do instrutor chocaram-me. Como assim? Omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-a do sentido verdadeiro dos acontecimentos? Aí Alexandre vira para ele e fala assim, com que direito perturbaríamos o coração da pobre viúva a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar, sujar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos o campeão da verdade e da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em destruir a fonte de conforto? Para a gente pensar aí, quando a gente precisa falar umas verdades para alguém aí, pensar se realmente a gente precisa mesmo falar as verdades para alguém, né? Cada palavra... Não, André, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião. Cada revelação tem o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com esmagamento do suplicante, porque era isso que ia acontecer. Ia chegar, a Esther pediu uma ajuda e ele ia o quê? Dilacerar, não é? Se fosse falar a verdade, né? Na situação. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação dos mais altos serviços de assistência. Aí eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Olha só quem fala, André Luiz falando sobre a realidade, né? Será que ele estava pronto para hora que ele chegou lá no nosso lar, para ele ir lá ver a Esther, a Célia?
Se ele fosse lá, ele não ia estar desequilibrado também. Ele precisou ficar mais de 2 anos em nosso lar. Um se equilibrando, o outro trabalhando, quase 3 anos, enfim. Um se equilibrando, o outro aprendendo, depois trabalhando, para poder chegar em casa e não se perturbar, não se desequilibrar. Qual que é aí vai chegar na hora ali e vai falar as coisas direto na cara da Esther. Aí André Luiz, registrei a observação, né? Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pediu para que uma colaboradora que se chama Romualda, né, acompanhasse Esther e auxiliasse ela e preparasse ela para para ir visitar Raul. Demoraria depois disso, depois desse preparo e tudo mais de visitar Raul, ficaria 2 semanas na casa da Romualda para preparar a vida material dela, equilibrar o ambiente da casa dela e conseguir um emprego remunerado para ela conseguir sustentar os filhos. Bom, era de ver-se o carinho que o dedicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Preparou tudo, auxiliou de forma maestral aquela situação, né? Bom, quase no momento aprazado, né, de encontro entre os dois, ou seja, quase, Alexandre chegou antes, né? Quase no momento aprazado de reencontro, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul bom ânimo, que não pronunciasse queixa, que se abstivesse de qualquer gesto de impaciência ou aflição, e em seguida mandou trocar, né, ou cobrir a chaga que estava ali ensanguentada, muito visível e tudo mais. O próprio Raul, admirado com as lições de boa maneira, atendia satisfeito e reanimado, né? Só aceitando tudo que Alexandre falava. Daí a minutos, Romualda entra com a companheira, com Esther. Raul, gritava a viúva desolada, provisoriamente liberta. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir, mas não pôde. Dobrou os joelhos ao leito do esposo, soluçando, beijando as mãos. Enfim, reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto, que não chegava a cair. E Alexandre, fixando com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem no angustioso testemunho. Como a criança, olha André Luiz, olha como que ele simboliza o negócio, né? Como a criança interessada em reconhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os gestos menores que fossem de Alexandre, né? Do generoso orientador. E porque Alexandre fez um sinal, Raul pegou a destra, né, pegou a mão da esposa e falou: não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus, vela pelos nossos filhos, tenha fé, vou indo bem e não há razões para lamentos. A morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária e nunca te esquecereis. Estarás em meu coração onde estiver. Também estou saudoso de tua companhia e dedicação, mas o Altíssimo nos enviará forças para transformar saudades e esperanças. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de voz, surpreendia-me, André Luiz falando, né? Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até então não me revelava aos olhos. Foi então que, aguçando a minha percepção visual, notei que fios finos que ligavam da fronte de Alexandre ao cérebro de Raul, e o influxo magnético que Raul emitia que Alexandre emitia para Raul fazia com que ele encarasse a situação e falasse o que Alexandre queria que ele falasse, né, e se portasse da forma como precisava.
É lógico que Raul tinha, a gente viu no capítulo anterior, que ele, no estudo da Carmen, que Raul era uma pessoa muito boa, não era um pai ruim, era uma pessoa boa. Ele cometeu o ato falho ali, mas ele era um ser consciente, bom, né? Enfim. Então, ele tinha bons sentimentos dentro dele, né? Raul, sei que estamos separados pelo abismo da sepultura, né? Que preciso esperar o tempo para te unir com você para sempre, mas me auxilie na terra, me ajude a passar pelos momentos, enfim, né? Aí Raul fala para ela, tem coragem, fé, né? E lembre-se que existem padecimentos muito maiores que os nossos. Da mesma forma como você espera minha assistência, eu te espero a confiança. O Senhor não nos dá problemas maiores do que a gente consegue suportar. Volta para casa e alegra-se e não tenha medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeie o bem em todas as oportunidades que o mundo ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus é bom e justo. Abençoará nossos filhinhos para que eles também consigam ser felizes, né, ao seu lado. E aí, antes de ir embora, Esther pergunta para ele, mas e Raul, o que aconteceu realmente? Aí ele dá aquela balançada, mas aí André Luiz fala que veio como se fosse jato de energia de Alexandre, mais forte ainda do que ele já estava dando para Raul. Raul modifica, né? Ele tinha dado uma balançada, ele modifica de novo, né? Transforma-se a expressão, novamente calmo, fala assim, ó, os processos da justiça divina não se encontram à disposição da nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende, aí é uma lição para todos nós, né? Aprende a procurar antes de tudo a vontade de Deus e não o problema como um todo. Quis continuar a conversa, mas não deu, enfim, foram embora, se despediram. E notamos uma coisa interessante. Alexandre sai de Raul, pega pelo braço Esther e vai até fora do hospital. Vai até fora do hospital volante aqui, né? Naquele quarto volante ali, né? Deixa ele um pouco longe daquele hospital, deixa ela junto com Romualda e volta ao quarto. Bom, segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e nessa condição requer muita compreensão de nossa parte. Felizmente, deu tudo certo. Ela voltou para casa bem, né? Tranquila, vai modificar as atitudes e da forma como tem o seu coração, vai receber e guardar os estímulos que lhe são próprias, né? E o enfermo também recebe e se acalenta um pouco mais. Aí André Luiz fala assim para Raul, e a região ferida, né? E a doença lá? Quanto tempo que Raul vai ficar com aquela mancha, né? Aquela ferida? Talvez por muitos anos. Isso, porém, não impedirá, mesmo com aquela ferida, de trabalhar no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação bendita da oportunidade regeneradora. No entanto, o instrutor precisava se ausentar devido a outras incumbências difíceis, nas quais eu, André Luiz falando, não poderia acompanhá-la. Pedi a permissão de seguir de perto Romualda naquelas 2 semanas que ela ia ficar junto com Esther para auxiliar ali, né? É lógico, lembrando que André Luiz, ele está ali
nos momentos de descanso dele, né? Ele está fazendo um curso, aprendizagem, então ele tem os trabalhos e volta algumas vezes para fazer assistência e talvez ali, né, auxiliar de alguma forma. Outros problemas, no dia seguinte voltei ao lar modesto justamente por ocasião do almoço familiar. Para ver, né, como que estavam aqueles espíritos que se alimentavam pela narina lá, né, que a Carmen comentou, né, que estava lá junto na mesa, que causou angústia a André Luiz em estar ali, enfim, né. Como que estava? O lar já tinha outro aspecto. As entidades não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã, né, a auxiliadora Romualda lá, né, recebeu-me com amabilidade e notificou que a viúva amanhecera melhor. De fato, o semblante da viúva ganhara novas expressões, os seus filhos, enfim, estava todo a situação ali da casa tinha melhorado. E vem o diálogo, né, entre Esther, os filhos ali na mesa, falando da visita. Esther contando para os filhos e para o tio ali, né, para os idosos que moravam junto ali na casa, que tinha visto o Raul em sonhos e tudo mais. As crianças ficam alegres, exaltadas daquela situação. Um dos tios não acredita muito naquilo, né? E fala assim, ó, mas se Raul consolou tanto o coração, por que ele não elucidou sobre o crime, né? Sobre a situação da morte dele? Por que ele não falou nada, né? Muitas vezes, meu tio, não sabemos agradecer as bênçãos divinas, né? Recordo-me que eu também fiz essa mesma pergunta e fico com vergonha de ter feito essa pergunta para Raul naquele momento de visita, que não podia ter falado outras coisas, né? E aí ela fala assim, ó, que nos interessa descobrir, para quê, né? Descobrir criminosos, quando não podemos levantar-lhe o corpo físico. Para que descobrir aquilo lá, né? Em nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Aqui nós pegamos essa frase iluminada de Esther, né? E ficamos assim, né? Será que ali não era... André Luiz não conta, né? Mas será que ali não era o André Luiz, né, auxiliando naquele momento de amparo aqueles espíritos ali, né, amparando a esposa para ela falar e elucidar passar aquela informação para aqueles espíritos que estavam ali e tudo mais, abrir a mente, né, enfim. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu trabalho nobre. A generosa servidora pôs-me a par dos seus projetos de serviço, enfim, né? Permaneceria mais estritamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo. E na próxima semana contava com a possibilidade de organizar algum serviço remunerado para ela. Romualda fala assim para André Luiz: quando, e isso daí serve para todos nós, né? Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Ou seja, cada um é responsável por si. Porém, se a gente puder, se o encarnado der liberdade, a espiritualidade auxilia sempre, né? Posso vir nesse dia, né, nessa próxima reunião, André Luiz? Claro que pode vir aqui, tal, vai ser uma satisfação. Romualda aqueceu, tal. Uma semana depois, ela avisou André Luiz que ia ser a conclusão dos trabalhos.
André Luiz fica em casa, Romualda fala, ó, espera aí que eu vou chamar a nossa benfeitora, né, uma encarnada que vai auxiliar a gente para esse negócio, essa questão do serviço, né? André Luiz fala assim, que a hora que ele ficou sozinho em casa, ele movimentou todas as providências cabíveis na situação que não se podia perder tempo, né? Ou seja, auxiliou o quadro geral. Ali nessa hora, ele pode ter auxiliado aqueles espíritos que estavam desencarnados ali. Alexandre não falou, ó, se você quiser, vocês lembram lá no começo do capítulo, falou assim, ó, se você quiser ajudar esses espíritos que estão desencarnados aí, que você falou, ó, onde já se viu, que ele do meio da mesa junto com os encarnados, dê uma outra oportunidade aqui, auxiliar esses espíritos. Essas 3 horas, provavelmente André Luiz aproveitou para esclarecer, para auxiliar, para amparar aqueles espíritos desencarnados, auxiliar aquele lar, enfim, né? Trabalhou, preparou. Bom, e decorrida 3 horas depois que Romualda saiu, bateu na porta alguém. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, ofertando-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorou de emoção e de alegria, enquanto combinavam determinadas medidas de serviço num quadro confortador de júbilo geral. E a irmã auxiliadora falou contente, agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. E aí encerra o trabalho da intercessão, encerrando o capítulo, né, o auxílio que, através da oração de uma esposa em desalento, né, o trabalho que gerou para vários envolvidos, para amparar e auxiliar, e a quantos não se beneficiaram com esse auxílio. Raul melhorou depois disso? Esther conseguiu manter-se no serviço? Conseguiu ocupar o tempo e sustentar os filhos? Os filhos mantiveram a boa vontade, a alegria daquele dia que os espíritos ali, né, que Alexandre, que Romualdo, que André Luiz deixou, a paz do ambiente se manteve? A gente não sabe. Mas foi baseado nas escolhas dos próprios envolvidos. A espiritualidade fez a sua parte de amparar e harmonizar tudo o que podia. Agora, a continuação dessa situação cabe a cada um, né? A cada espírito, a cada um dos envolvidos estar agindo da forma correta, né? Tanto nos trabalhos, na vida, enfim, nas atitudes do dia a dia. Muita paz a todos e muito obrigado.